Olá, aluno Redação a Mil, tudo certo? Espero que esteja tudo bem e que seus estudos também estejam a mil. Nesse vídeo abordaremos a estrutura do texto dissertativo argumentativo cobrado pelo Enem. A estrutura do texto dissertativo já é a estrutura utilizada aí já por outras instituições há mais tempo, mas o Enem tem algumas características que nós veremos nesse vídeo, como exemplo, a proposta de intervenção social que ele pede e não é cobrado obrigatoriamente em outros concursos, tá? Então, neste vídeo nós vamos ver a estrutura do texto dissertativo argumentativo e eu peço para vocês não deixar de verem o outro vídeo, o primeiro vídeo do Enem, dessa série de 3 vídeos do Redação a Mil. O primeiro vídeo fala sobre correção e competências, tá, de correção utilizadas pelo Enem. É bom, antes de você saber como montar o seu texto dissertativo argumentativo, como trabalhar com a estrutura dele, que veremos nesse vídeo, é bom você saber quem vai te corrigir e como é feita a base de correção da sua redação. Então, peço para vocês que vejam o primeiro vídeo da série, né, de redação aí, do Redação a Mil, de Redação Enem, que vocês peguem o primeiro vídeo ali sobre correção as competências de correção de redação do Enem, tá? Só ir no canal aí pegar. E este vídeo vamos falar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo cobrado pelo Enem. O Enem cobra o gênero textual dissertativo argumentativo, que já veremos neste vídeo, né, na sequência, o que é dissertar e o que é argumentar aí, né? E o tamanho do texto que o Enem cobra é entre 8 e 30 linhas. Muito cuidado, tá? Para você fazer uma dissertação argumentativa com boa estrutura, com menos de 20, 25 linhas, você não vai conseguir. Tanto que a maioria das redações nota 1000 do Enem, elas têm aí um mínimo de 27, 28 linhas. Então eu peço para vocês tentarem escrever o máximo do número de linhas, tá? Tentar fazer aí um mínimo de 25 a 30 linhas. Lógico, o Enem vai cobrar um mínimo de 8, mas em 8 linhas você não consegue fazer tudo que precisa na introdução, no desenvolvimento, na conclusão e apresentar uma proposta de intervenção social. Para montar uma boa dissertação argumentativa, nós precisamos saber, primeiro, o que é dissertar e, segundo, o que é argumentar. Então, começaremos lá. Dissertar. Dissertar tem dois fatores importantes para você fazer uma dissertação. Primeiro, a descrição do tema. Você tem que apresentar o tema ao leitor, tá? Isso você deve fazer no primeiro parágrafo, já no início, para deixar bem claro para o leitor do que se trata. E opinar. Essa opinião, esse seu posicionamento, deve aparecer em terceira pessoa. Não use primeira pessoa para não se colocar no texto. Então, dissertar é o ato de descrever, de apresentar o tema ao leitor, mas opinar, o seu posicionamento.
em terceira pessoa, nunca em primeira pessoa. Argumentar é defender o seu posicionamento, defender o seu ponto de vista, tá? No Enem, na redação do Enem, numa boa redação do Enem, né? Aí numa redação nota 1000 do Enem, nós temos duas bases de argumento, que elas ficam nos parágrafos centrais, que é o desenvolvimento do texto, tá? Parágrafos 2 e 3. Em cada parágrafo desse, você vai ter que desenvolver os pontos de vista já apresentados na introdução, já vamos ver isso, tá? E você precisa, em cada parágrafo desse que você defendeu um ponto de vista, argumentar. Esses argumentos serão feitos a partir do quê? De exemplos ou citações, tá? Para fortalecer o seu posicionamento. Então, em cada parágrafo, você desenvolve o argumento, o ponto de vista já apresentado e apresenta aí um exemplo ou uma citação. Esses exemplos ou citações, eles podem ser, quando forem exemplos, atualidades e fatos comprovados a partir de notícias, tá? De declarações dadas através de entrevistas. E citações, nós temos 4 bases aí. As citações históricas, tá? Muito utilizadas no Enem até hoje aí, já foi apresentado aí Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, tá? As citações filosóficas, temos aí os filósofos mais antigos, Platão, Sócrates, mas podemos viajar em toda a história da filosofia aí, passando por vários outros nomes, tá? Até chegando à atualidade. Citações sociológicas, lembrando aí que tanto no Enem como em outros vestibulares, um assunto muito debatido são as novas tecnologias. Para isso, muito utilizado aí a figura do Zygmunt Bauman, né, o sociólogo que morreu aí há 2 anos, tá? E também as citações artísticas, que aí nós podemos colocar as letras de música, né, trechos, lógico, aí entre parênteses, personagens de filme, de livros, séries, tá? Em alguns exemplos de redação nota 1000 do Enem, nós achamos aí séries como Black Mirror, ou podemos achar também citações de personagens da literatura brasileira, como já apareceu aí a figura de Brás Cubas, né, do famoso romance de Machado de Assis, As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, a argumentação ela serve para defender o seu ponto de vista, o seu posicionamento apresentado, e ela é feita a partir de exemplos, que podem ser atualidades e fatos comprovados, ou citações. Lembrando que as 4 citações mais utilizadas, não que não possam ser usadas outras, mas as 4 mais utilizadas aí, mais comuns, são as citações históricas, filosóficas, sociológicas e artísticas. Agora vamos ver as partes de um texto dissertativo argumentativo, tá? Vamos lá. Desde que a gente começou a estudar redação, aí que todo mundo aí na base escolar começou a estudar a matéria de redação, aí às vezes aparece aí como produção textual, é a mesma coisa. A estrutura mais utilizada, mais clássica, é aquela de introdução, desenvolvimento e conclusão. Não que não existam outras produções de texto com outros tipos de estrutura, mas essa é a mais clássica. Em todo texto dissertativo, tá? Aquele texto que você tem que opinar e descrever o tema e apresentar seu posicionamento, nós temos aí a introdução, desenvolvimento e conclusão. O Enem, como trabalha com o dissertativo argumentativo, com a apresentação de argumentos e a defesa de um ponto de vista, a formação desse texto, a estrutura desse texto será a mesma: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então vamos ver o que é cobrado em cada parte desse texto, tá? A parte da introdução fica para quê? Para a descrição do tema. Terão outras coisas para a gente colocar, alguns detalhes, que aí são mais características do Enem, mas já vamos ver na sequência desse vídeo. Mas como base, como esqueleto principal, o primeiro esqueleto, na introdução aparece a descrição. Então você vai abrir seu texto, apresentando ao leitor qual é a temática, tá? Colocando ele a par do tema abordado. Depois vem o desenvolvimento.
aproximadamente de 2 a 3 parágrafos. A maioria das redações de nota 1000 vem trabalhando com 2 parágrafos, tá? E apresentarão o quê? A opinião, o posicionamento do candidato. Lembrando que tem que ser feito em terceira pessoa, não em primeira pessoa, tá? E a respectiva argumentação. Se você se posiciona, se você concorda ou discorda de algo, tá? Se você defende uma opinião, você tem que ter o porquê. E a gente já falou agora há pouco que essa argumentação vai vir a partir de exemplos e citações. E na conclusão do seu texto, o candidato no Enem, primeiro, vai apresentar a proposta de intervenção social. O que é uma proposta de intervenção social? O Enem traz como temática sempre um problema, uma problemática, e você precisa apresentar para eles uma proposta de intervenção social. Na verdade, uma proposta de solução, de uma ação que seja uma solução para esse problema abordado, tá? E ao mesmo tempo você vai ter que ligar o último parágrafo da conclusão com o primeiro parágrafo, que é a introdução do texto, a partir de uma mesma informação. A gente já vai ver também na sequência aqui desse vídeo da parte de introdução, desenvolvimento e conclusão, as partes aí de um texto dissertativo argumentativo. A gente já fala melhor sobre isso, como fazer essa ligação. Mas para ficar bem claro aqui, você tem que ir na introdução descrever o tema, no desenvolvimento apresentar sua opinião em terceira pessoa e argumentar, tá? Justificar o seu ponto de vista a partir de um exemplo ou uma citação, e na conclusão do texto você vai apresentar a proposta de intervenção social, uma ação, uma sugestão de uma ação para resolver este problema, tá? Apresentado, e uma ligação do último parágrafo da conclusão com a introdução a partir de uma mesma informação. Já falaremos mais detalhado sobre isso, tá? Observação: tente escrever o número máximo de linhas, como eu falei no começo do vídeo. Tente chegar próximo a 30 linhas. Pensando detalhadamente cada parte dessa estrutura, vamos começar pela introdução. Na introdução, faça um só parágrafo, tá? Aproximadamente 8 linhas, por um texto de 30 linhas, e esse parágrafo de introdução ele tem que ser feito em um só parágrafo, porque você não deve segmentar a descrição do texto. Toda a descrição do tema tem que estar num parágrafo só. Então você vai começar o seu texto com uma citação inicial, você vai citar lá um trecho de um livro, um trecho de um filme, uma citação filosófica que tem a ver com o tema. Tá? Depois dessa ligação, você já faz depois dessa citação, você já faz a ligação direta com a descrição do tema, você já descreve o seu tema para o leitor e no final você apresenta, no final da introdução, 2 pontos de vista. Você pode apresentar 2 causas do problema ou 2 consequências sobre esse tema. Para exemplificar isso, vamos pegar aí uma redação nota 1000 do Enem, tá? Do ano de 2016, lembrando que o tema neste ano foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, o próprio nome da proposta já pedia uma proposta de intervenção social no próprio título aí do tema. Tá? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Caminhos, soluções para combater isso. Então, mesmo que o enunciado não pedisse, ele pediu proposta de intervenção, mas você tinha que colocar. Tá? Vamos ver como que foi feita uma redação nota 1000, a introdução dela. Tá? Este candidato não é obrigatório você usar título, como já falei no vídeo anterior. O título não é obrigatório no Enem, ele é opcional, mas este candidato colocou. Vamos lá. A locomotiva de Marx. Introdução. De acordo com Albert Camus, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais, estabelecidos pela Carta Magna do país. Ele falou aí da Constituição brasileira. Dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir de reflexo histórico, seja pelo descumprimento de cláusulas pétreas. Então vamos ver o que ele fez. Ele abre com a citação do escritor argelino Albert Camus, é uma citação histórica, tá? Aí não cabe como literária, por mais ele sendo
um literário, ele está citando aí a época que ele viveu, né? E ele estava citando aí o quê? A defesa da tese deste autor. Então ele entra como uma citação histórica inicial. Depois ele coloca ali a descrição do tema, dizendo que isso fere preceitos éticos e morais, tá? E também constitucionais, tá? E aí ele termina apresentando o quê? Ele apresenta 2 pontos de vista sobre o tema, que serão desenvolvidos nos próximos parágrafos. E ali ele apresenta 2 causas do problema. O problema é o quê? A intolerância religiosa. Ele coloca esta intolerância ela surge a partir de um reflexo histórico, já será explicado isso por ele no 2º parágrafo, e um descumprimento das cláusulas pétreas, das leis do país, será explicado no 3º parágrafo. Quanto ao desenvolvimento, faça 2 ou 3 parágrafos no máximo, mas o ideal é que seja feito 2 parágrafos, tá? Para a gente seguir uma estrutura e fazer uma ligação com o parágrafo que acabou de ser escrito, que é a introdução. Vamos lá. É aqui que você irá desenvolver cada ponto de vista apresentado na introdução do texto. No final do parágrafo inicial, no exemplo que a gente viu agora, ele apresentou 2 causas, né? Então, cada causa daquela será apresentada nos próximos parágrafos. Parágrafo 2 do texto, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Desenvolver o primeiro ponto de vista apresentado, deixando claro o seu posicionamento do candidato e apresentando uma justificativa, como eu falei no começo do vídeo, um exemplo ou citação. Então, você apresentou lá uma causa do problema no final do primeiro parágrafo, e essa primeira causa apresentada, você vai desenvolvê-la aí nesse parágrafo 2, e para justificar esse seu posicionamento, você vai colocar um exemplo, que pode ser uma notícia atual, uma declaração de uma autoridade, ou uma citação. Lembrando, você pode citar aí um fato histórico, um filósofo, né, uma citação de um filósofo, a citação de um sociólogo, ou aí até recorrer aí a algumas coisas das artes, tá? Letra de música, personagem de filme, período literário, o autor, um personagem. Continuando a exemplificação das partes do texto dissertativo argumentativo, vamos agora continuar naquele exemplo da redação do Enem 2016, que nós já lemos a introdução daquele candidato. Vamos agora para o parágrafo 2, vamos ver o que ele fez no parágrafo 2. Mormente, ao avaliar a intolerância religiosa por um prisma estritamente histórico, nota-se que fenômenos decorrentes da formação nacional ainda perpetuam na atualidade. Segundo Albert Einstein, cientista contemporâneo, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Sob tal ótica, é indubitável que inúmeras ojerias religiosas presentes no Brasil odierno, no Brasil atual, possuem ligação direta com o passado. Haja vista os dogmas católicos amplamente difundidos do Brasil colônia do século XVI. Assim, criou-se, ao longo da historiografia, mitos e concepções deturpadas de religiões contrárias ao catolicismo, religião oficial da época. Instaurou-se, por conseguinte, o medo e as intolerâncias ao diferente. O que ele fez aí? Já no início ele já fala ali o prisma estritamente histórico. Ele está avaliando agora, nesse parágrafo, a intolerância religiosa por um prisma estritamente histórico. Ele fala no final do primeiro parágrafo que 2 causas aí, ele apresenta 2 causas para o problema da intolerância religiosa. Uma delas, ele fala que é por uma visão histórica, tá? Então nós temos aí já a apresentação, nós temos aí o início do desenvolvimento da apresentação de um ponto de vista presente no final do primeiro parágrafo do texto dele. Depois ele fala ali do Albert Einstein, ele pega uma frase que tem um cunho aí, uma força muito grande, ela é impactante, né? É mais fácil desintegrar um átomo
que um preconceito enraizado, dito por um cientista, mas não é aí que ele defende o ponto de vista dele. Ele coloca isso como uma exemplificação, como ele fez no primeiro parágrafo, tá? Onde ele defende, o exemplo que ele usa para defender o ponto de vista dele, não é essa citação do cientista, e sim uma citação histórica, quando ele fala que problemas do Brasil atual têm uma ligação direta com o passado. E aí ele cita o início da sociedade brasileira, século XVI, tá? Brasil colônia. O terceiro parágrafo desse candidato inicia-se assim. Além disso, cabe ressaltar que a intolerância às crenças burla preceitos constitucionais. Nessa perspectiva, a Constituição brasileira, promulgada em 1988, após 2 décadas da ditadura militar, transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Contudo, quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável. À vista de tal preceito, a intolerância religiosa configura-se uma chaga social. Primeiro ele começa ali com um elemento de coesão, que nós chamamos, que é para ligar as partes do texto. Isso é muito importante no Enem, competência 3 e 4 vai cobrar isso. Então ali ele começa com esse além disso, além do que foi falado no segundo parágrafo, que é uma causa do problema, agora ele vai desenvolver a segunda causa apresentada lá na introdução. Na introdução ele falou que as causas do problema da intolerância religiosa no Brasil vêm de fatores históricos, que ele já desenvolveu no segundo parágrafo, acabamos de ver, e problemas constitucionais, né? Uma ineficiência da lei aí, um não cumprimento da lei, é o que ele fala agora, que cabe ressaltar que a intolerância às crenças burla preceitos constitucionais, burla a Constituição, burla a legislação do país. Tá? Para isso ele vai citar aí a última Constituição, promulgada em 1988. Então ele faz mais uma vez uma citação histórica, mas no segundo parágrafo, a citação histórica dele é nacional, é brasileira, está no começo da sociedade brasileira, século XVI, e agora nós temos aí a Constituição, uma história mais recente, a Constituição de 88, que promulgada 3 anos após, né, o Brasil, a redemocratização do país após uma ditadura militar. Ele também cita o período de ditadura militar ali, então você vê que todo ponto de vista apresentado, os 2 pontos de vista apresentados na introdução, foram desenvolvidos nos parágrafos 2 e 3 com a apresentação de uma citação ou um exemplo. Então, fica aí para vocês que na introdução nós temos que apresentar o tema ao leitor. Não, primeiro a gente tem que fazer lá uma citação inicial, vocês já vão ver o porquê. Apresentar o tema ao leitor, que é a descrição, e 2 pontos de vista sobre o tema. Já falei, 2 causas ou 2 consequências. E aí, essas causas ou consequências apresentadas, você vai desenvolver nos parágrafos 2 e 3, justificando eles, fortalecendo essa justificativa a partir de exemplos ou citações. Na conclusão do seu texto, você deve utilizar um parágrafo só, aproximadamente 8 linhas, igual foi feito na introdução. E primeiro, você vai ter que apresentar a proposta de intervenção social. Como já falamos, o Enem sempre trará no seu tema um problema e vai pedir para você uma solução para esse problema. Então, a solução para esse problema é a proposta de intervenção social. E aí você vai ter que retomar a citação inicial para ligar a conclusão do seu texto com a introdução. Isso você pode fazer a partir da primeira citação lá feita, no exemplo aí que a gente viu, a citação do Albert Camus, que ele colocou, ou também com o título. Tá? Você pode fazer uma outra citação do título e fazer a ligação. Então, essa ligação de conclusão com introdução vai ser feita a partir de uma informação inicial, tá? De uma citação aí, mas ela pode estar presente, essa citação, ou no início do primeiro parágrafo, ou no título do texto. Essa proposta de intervenção social, ela precisa estar completa. Muitas vezes a gente vê aí os corretores, né, propostas de intervenção completamente incompletas. Elas apresentam a proposta, mas elas não apresentam como fazer isso, quem fará isso. Então vamos lá. Quais são os 5 pontos que devem aparecer nessa proposta? Tá?
qual a proposta, qual que é a sugestão de ação para resolver esse problema, quem fará a ação, qual o órgão, não coloque aí só governo, coloque qual que é especificado, Ministério da Justiça, as secretarias de segurança pública dos estados, tá? Para quem será feita essa ação? Para qual público destinado isso? Para estudantes. Estudantes de qual nível? Fundamental 1, 2 ou ensino médio, da rede pública, da rede privada, para estudantes de grau superior de universidades, tá? Como será feita a ação? É um dos pontos mais importantes, junto com qual é a proposta, é como se fará essa ação. Colocar uma proposta para solucionar um problema não é difícil, mas agora é difícil sim. É importante, mais que difícil, é importante que você apresente como fazer isso, de que forma será feito isso. E lógico, no final você vai colocar as consequências. A partir da ação proposta ou sugerida, poderíamos ter um Brasil mais igualitário e com menos casos de intolerância religiosa, dando o exemplo lá que a gente está vendo. Então, relembrando aí, para uma proposta de intervenção, que vai aparecer no último parágrafo, na conclusão, nós vamos colocar qual a proposta, qual a ação sugerida por você, quem fará essa ação, para quem será feita a ação, como fazer essa ação sugerida e quais as consequências dessa proposta que você apresentou aí no seu texto. No último parágrafo daquele exemplo que nós estamos analisando, daquela redação nota 1000 para a proposta do Enem 2016, que o tema era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, o candidato conseguiu fazer de forma perfeita aí, todos os pontos que nós acabamos de ver da conclusão. Vamos ver lá. Destarte, depreende-se que raízes históricas potencializam atos inconstitucionais no Brasil. Torna-se imperativo que o Estado, na figura do Poder Legislativo, desenvolva leis de tipificação como crime hediondo aos atos violentos e atentados ao culto religioso. Ademais, urge que a mídia, por meio de novelas e seriados, transmita e propague a diversidade religiosa, com o propósito de elucidar e desmistificar receios populacionais. Outro sim, a escola deve realizar debates periódicos com líderes religiosos a fim de instruir imparcialmente seus alunos acerca da variabilidade e tolerância religiosa. Apenas sob tal perspectiva, poder-se-á respeitar a liberdade e combater a intolerância de crença no Brasil, pois, como proferido por Karl Marx, as inquietudes são a locomotiva da nação. Veja ali que na parte que eu coloquei em vermelho, ele faz a ligação entre o segundo e o terceiro parágrafo. Ele está falando que o problema da intolerância religiosa no Brasil depreende-se de duas causas que ele apresentou no começo do texto e desenvolveu no parágrafo 2 e 3, que são as raízes históricas potencializarem os atos inconstitucionais do Brasil. Ele está dizendo que esse não respeito, essa falta de respeito às leis que já existem, né, que foram apresentadas no texto de apoio sobre crime de intolerância religiosa no Brasil, esse desrespeito, ele surge a partir do quê? De raízes históricas, de fatos que já aconteceram desde o descobrimento do Brasil em relação à intolerância religiosa. Aí ele apresenta ali em verde, né, que eu coloquei em verde, toda a parte de proposta. Veja que ele não coloca uma proposta só não, ele coloca mais de uma. E em todas ele coloca quem fará a ação, tanto que no começo ele fala o Estado na figura do Poder Legislativo. Ele especifica que tipo de órgão, tá? Ele diz quem fará a ação, ele fala qual a proposta, como fazer a ação em todas, tá? E no final, em amarelo, ele coloca a consequência a partir, né, dessas propostas que ele colocou. Aí ele coloca ali, apenas sob tal perspectiva, que perspectiva? Essa que ele sugeriu. Poder-se-á respeitar a liberdade e combater a intolerância de crença no Brasil. Essa é a consequência. Pois, como proferido por Karl Marx,
As inquietudes são a locomotiva da nação. Isso não estava no primeiro parágrafo, pessoal. Isso estava no título. O título da redação dele é a locomotiva de Marx. Agora dá para encaixar por que a locomotiva de Marx no início, para ele poder fazer essa ligação no final. Temos aí agora de forma completa tudo o que você deve fazer na introdução, como já falamos, no desenvolvimento, os mesmos passos ali que seguimos, tá? E na conclusão. Fica aí para você como base para o seu estudo, aquela redação completa, tá? Peço para vocês que peguem a última parte do nosso vídeo que eu coloquei ali, toda a estrutura completa, vocês pausem, estudem bem ela e agora analisem a partir disso que foi apresentado, de toda a estrutura ali, introdução, desenvolvimento, conclusão, todos os pontos, que você analise, como a gente fez ali por partes, analise num todo ali essa produção adequada que recebeu nota 1000 no ano de 2016 pelo Enem. Essa é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. A forma que foi apresentado aqui é uma das estruturas possíveis para você atingir uma nota 1000. Existem outras, se a gente procurar ali nas redações nota 1000, que são divulgadas na internet, nós achamos outras. Mas essa fórmula, né, essa receitinha que a gente passou hoje aí, é a mais utilizada e a mais fácil de você memorizar. Se em cima dessa receita você conseguir desenvolver uma outra alternativa de apresentar de outra forma em cima disso, sem problema nenhum. Mas fica aí esse formato clássico para apresentar uma redação do Enem Nota 1000. Tá? Ótimos estudos para você e não se esqueça de manter os seus estudos sempre a 1000.